Nós vimos no último estudo que eu estive aqui, já deve fazer um mês, eu acho, por aí, a 10ª praga, e vimos também a instituição da Páscoa naquela ocasião. Hoje nós vamos ver a continuidade a partir de Êxodo capítulo 15, depois que o povo saiu do Egito, depois que recebeu as instruções sobre a Páscoa, depois que o povo de fato começou a caminhar pelo deserto. Êxodo 15, a partir de Êxodo 15. Bom, nós temos duas canções em Êxodo 15, uma de Moisés e uma de Miriam, mas eu queria partir a partir do versículo 22, onde nós vemos a narrativa, a continuação da narrativa. Nos versículos 22 nós vemos que os israelitas caminharam por 3 dias no deserto, e durante 3 dias caminhando eles não encontraram água. Quando eles finalmente encontraram água, adivinha, a água era amarga. Então imagine se você, andando no deserto, areia para onde quer que você olhe, mais e mais areia, um sol que só não era mais quente, porque a nuvem do Senhor cobria o povo e protegia o povo. E por onde você andava, você não via água. Eu fico 15 minutos sem beber água, já me dá um desespero. Imagine 3 dias sem beber água. Então, depois de 3 dias caminhando, sem beber água, sem sinal de água, eles acham finalmente água. Imagina. Ficaram, né? Nossa, finalmente, conseguimos achar água. Deus ouviu o nosso clamor, nós encontramos água, nós finalmente vamos saciar a nossa sede. E quando eles chegam lá, é água amarga. Qual é a reação das pessoas ao beberem água amarga? Amargura. Eles murmuram contra Deus. No versículo 24, o texto nos diz que o povo, tendo bebido daquela água, murmurou contra Deus, reclamou com Deus. Deus então ele vai ouvir a reclamação do povo e ele vai ordenar que Moisés pegue um pedaço de madeira e que ele jogue esse pedaço de madeira nas águas, para que elas então pudessem se tornar doce. Existem séries e séries de tentativas para explicar, desde que o galho escolhido foi um galho que ao agir junto da água, tornou a água potável, enfim. O fato é que o povo teve a sua reclamação ouvida por Deus, e então beberam da água. E Deus disse para eles, no verso 26, que se eles ouvissem a voz do Senhor, se eles ouvissem com atenção, e se eles fizessem o que era reto, ou seja, se eles obedecessem a Deus, se eles ouvissem os mandamentos e guardassem todos esses mandamentos no coração, nenhum deles sofreria de enfermidades iguais aos egípcios. Nenhum deles passaria por qualquer tipo de dificuldade ou de praga igual ao que os egípcios passaram. Deus estava dizendo, vocês acabaram de ver tudo aquilo que eu fiz na terra do Egito. E eu digo hoje que se vocês ouvirem e obedecerem os meus mandamentos, vocês não passarão por nenhuma daquelas coisas que os egípcios passaram. Vocês lembram por que dos egípcios passarem por 10 pragas? Porque o coração deles estava duro. Porque eles não deram ouvidos a Deus e não deixaram o povo sair. Então as pragas não foram um mero capricho de Deus, mas foram um resultado da desobediência. E Deus está dizendo aqui, para que vocês não sejam castigados, não sejam desobedientes. Então após isso, após essas águas amargas, após essa ordem do Senhor para guardar os seus mandamentos, o povo finalmente chega em um lugar onde havia água e palmeiras. E detalhe, não é por acaso que você encontra 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Quem vem acompanhando esses estudos desde o começo, lá de Gênesis 1, percebe que Moisés ele adora usar números, seja para definir dias, datas, quantidades. E geralmente, quando ele usa números, ele está querendo trazer alguma coisa junto com esses números. Por que 12 lagos? E aí a gente tem que tomar cuidado também. A gente pode cair num problema.
que os primeiros pais da igreja, e a igreja da Idade Média caiu, que foi de alegorizar todo o texto. Botar alegoria onde não tem alegoria. E aí você acaba perdendo o texto para criar narrativas e coisas que vêm à sua cabeça e que nunca foram escritas. O pastor Augusto Nicodemos até brinca, né, que existe um pastor que uma vez ele fez uma pregação sobre um texto no Antigo Testamento e a igreja inteira falou que, nossa, que pregação maravilhosa, eu nunca vi isso que esse pastor viu aqui, nunca tinha entendido isso. E ele falou, é claro que não, o texto não está dizendo isso. Aquilo que o pastor disse, ele tirou da cabeça dele. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse erro. Porém, quando nós estamos tratando da literatura, especificamente da literatura mosaica, os livros de Moisés, vale a pena se atentar a esses detalhes. O número 12 geralmente está associado aqui no Antigo Testamento, principalmente aqui quando nós falamos de Moisés. A quem? Quem sabe? Quem dá mais? Geralmente as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Ou seja, as 12 tribos representam todo o povo, de forma coletiva. Então eles encontraram 12 fontes de água, seriam fontes que serviriam para todo o povo. Fonte suficiente para sustentar todo o povo. Água suficiente para saciar a sede de todo o povo. Mas não só isso, coincidentemente, eles encontraram, não foram 69, não foram 71, mas foram 70 palmeiras. O número 7, todo mundo sabe, o número chamado número da perfeição, o número de Deus, é o número da completude, onde tudo está completo. Deus fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou, terminou a sua obra. Nós vemos no livro de Apocalipse esse número sendo usado várias vezes, Jesus dizendo 70 vezes 7, usando dessa simbologia para exemplificar que o perdão deveria ser sem limites e de forma perfeita e completa. Então o povo achou água para todos e descanso completo, descanso suficiente, descanso para todos. Logo depois de passarem pelo quê? Pelas águas amargas. Então o descanso só veio depois das águas amargas. E a gente vai ver essa narrativa se repetindo de formas diferentes. No capítulo 16, eles saem da terra de Elim para a terra chamada Sim. E eles estão agora há 2 meses e 15 dias de caminhada no deserto. Novamente, eles reclamaram com Deus em 3 dias andando sem água. Agora não são 3 dias, são 2 meses e 15 dias. Ao passar esse tempo, toda a congregação dos filhos de Israel, olha, vejam bem, não foram os anciãos, não foram alguns, não foram uma minoria, foram toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eles não falaram contra Deus, pelo menos não na cabeça deles, mas eles reclamaram com Moisés e com Arão. E eles dizem aos dois, quem nos dera tivéssemos o quê? Morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Versículo 3. Eles desejaram ter morrido no Egito. Por quê? Porque segundo eles tinham panela de carne, eles comiam à vontade. E agora, eles foram levados a um deserto para que supostamente morressem de fome, eles e toda a multidão. Mais uma vez, não bastassem eles terem sido poupados das 10 pragas, não bastassem eles terem visto o mar se abrindo, não bastasse eles terem recebido água potável depois de terem reclamado com Deus. Agora eles estão achando que Deus tirou eles, ou melhor, eles estão achando que Moisés está enganando eles. Aqui eles não reclamaram diretamente com Deus, mas eles estão, Moisés, Arão, vocês vieram aqui para a gente morrer. Vocês querem matar a gente. E o Senhor, ele vai responder através de Moisés, ele vai dizer no verso 8, isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer. Isso o quê? Virá comida do céu. Pela manhã, pão à vontade, porque o Senhor ouviu a reclamação ou as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Aqui é Moisés falando. Quem sou eu, Moisés? Quem sou eu, Arão? Não se enganem, vocês não estão murmurando ou reclamando comigo, de mim ou de Arão.
mas vocês estão reclamando contra o Senhor. Ao se rebelarem contra Moisés, Moisés está dizendo, vocês estão se rebelando contra o Senhor. E isso é uma advertência que serve para nós hoje, quando nós pensamos que Deus tem ministros hoje, que Ele coloca a cargo de liderar a sua igreja. Deus, Ele tem pessoas que Ele levanta para que de forma fiel à sua palavra, lidere igrejas, congregações, pequenos grupos, em N lugares do mundo, em diversas denominações, em diversas culturas. E toda vez que alguém se levanta contra uma autoridade, não estou falando contra um herege, contra um falso mestre, contra alguém que ensina coisas erradas, estou falando quando alguém se levanta contra algum ministro, fiel à palavra de Deus, que ensina as Escrituras, que é piedoso, que segue a Deus, toda vez que você se levanta contra alguém assim, não é contra o homem que você está se levantando, é contra Deus. A gente vê algo semelhante acontecendo com Paulo, quando ele está perseguindo a igreja, e Cristo aparece para ele com uma forte luz. O que Jesus diz para Saulo? Quem se lembra? A primeira coisa que Jesus diz a Saulo: por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus? Estavam perseguindo os do caminho, a igreja. Em nenhum momento Paulo estava, eu vou matar Jesus. Para Paulo, Jesus já tinha morrido e o seu corpo tinha sido roubado naquela altura. Era isso que ele pensava. E ao perseguir a igreja, ao perseguir os cristãos, Jesus está dizendo, é a mim que você está me perseguindo. Então, Moisés está dizendo, toda vez que uma ovelha, que um cristão, que um crente, se recusa a obedecer um líder levantado por Deus, toda vez que ele se rebela, reclama e se mostra de forma ingrata contra a sua liderança essa que, sendo justa, ele está se revoltando contra Deus. De novo, não estamos falando de líderes negligentes. Estamos falando de Moisés e de Arão. Então Moisés vai dizer a Arão, para Arão dizer a toda a congregação, para que eles se acheguem à presença de Deus. Versículo 9 a 10, ele fala, olha, cheguem-se à presença do Senhor, porque ele ouviu a murmuração, a reclamação de vocês. E enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E então, quando a glória do Senhor aparece na nuvem, vemos a partir do versículo 11 a providência de Deus se cumprindo através da figura do maná. E o Senhor vai dizer a Moisés, eu ouvi a reclamação do povo, e eu quero que você diga a eles, no cair da tarde, no crepúsculo, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, conforme Deus disse, à tarde vão aparecer codornizes, e essas codornizes elas cobrem todo o arraial, e pela manhã, havendo orvalho junto ao arraial, quando esse orvalho secava, quando ele evaporava, na superfície do deserto sobrava o que os israelitas chamaram de maná. O maná era uma espécie de eu não sei descrever muito bem o que é, mas a Bíblia descreve ele como algo fino, algo parecendo uma escama e uma geada, como se fosse neve fina, um pequenino floco de neve. Sabe quando você pega aquele gelo no seu freezer, que ele fica com aquelas pedrinhas de gelo que você raspa? Mais ou menos, essa é mais ou menos a aparência que a Bíblia dá. E então, quando os filhos de Israel eles veem isso, eles se perguntam o que é aquilo, porque eles nunca viram aquilo, e Moisés diz para ele que esse é o pão que eles vão comer. Essa é a comida que eles terão. Só que, mais uma vez, Deus dá aquilo que eles pedem. Deus providencia o sustento do povo, mas novamente, Ele deixa alguns avisos. Que cada um recolha o que consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas de cada casa. Cada um pega para si a partir do quanto precisar comer. Nem mais e nem menos.
Então, dos versos 17 a 18, o texto diz que os filhos de Israel fizeram isso, recolheram alguns mais, outros menos, mas em nenhum dos casos a comida faltou para nenhum deles. Dos versos 19 a 20, nós vemos Moisés dizendo: olha, não deixem para amanhã aquilo que vocês pegaram. Porque pode ser que alguém queira pegar mais para deixar sobrar para outro dia e ir acumulando mais do que os outros. A sede capitalista do ser humano não é de agora. A sede do lucro, de ter sempre mais, de ter mais do que o outro, de crescer cada vez mais, de não se contentar com o que se tem, ela é do ser humano. Faz parte da natureza. E Moisés disse: não precisa pegar mais para que vocês tenham segurança com base naquilo que vocês pegaram. A providência quem dá é o Senhor. E vocês vão pegar o maná confiando que Deus proverá o que vocês precisam. Eles ouviram? Quem dá mais? Quem chuta? Vocês acham que eles ouviram? Não, né? Versículo 20, o que está lá no versículo 20? Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. E o que aconteceu com o maná na manhã seguinte? Cheirava mal. E deu bicho. Estragou. Engraçado que o texto diz que Moisés se indignou com eles. Nem Moisés está mais suportando. Como diria a dona Florinda, essa gentalha, né? Moisés não está aguentando mais. Povo rebelde. Eles não confiam no Senhor. Às vezes a gente lê e passa batido, mas quando eles fizeram isso, é porque eles acharam que se eles deixassem para amanhã, eles poderiam descansar e confiar que tem para amanhã. Eles se esqueceram de confiar que a comida que eles pegaram foi Deus que proveu. E se eles pegaram hoje, foi porque Deus proveu. E se eles tiverem o que comer amanhã, vai ser porque Deus vai prover, e não porque eles pegaram e deixaram para o dia seguinte. E é isso que Deus está ensinando através dessa passagem. Muitas vezes a gente se preocupa, e com razão, com o pão de amanhã. A gente precisa comer, muitos, os que são casados, os que têm filhos, precisamos, né, trazer comida, não só para nós. Não se trata mais apenas de mim, mas de pessoas que dependem de mim. E aí Deus chega e fala assim, ó, tudo bem a sua preocupação, é correto, você tem que, de fato, trazer comida para a sua casa. Mas não é você que provê a comida. Sou eu que dou a comida para você. Porque se um dia você sair de casa para conquistar o seu sustento e Deus te fechar todas as portas que você tentar abrir, o que você fará? E se um dia você sair de casa sem esperança nenhuma e Deus abrir a primeira porta, todas as portas, você não precisará de mais nada, porque Ele trará o seu sustento. Em última análise, o seu esforço só te traz retorno porque Deus abençoa o seu esforço. Não é que você não precisa do seu esforço, mas ele só trará retorno se a mão de Deus estiver sobre você. E é isso que Deus está dizendo. Dos versos 23 ao 27, Deus vai dizer o seguinte: eles estavam chegando no sábado. Aqui é sexta-feira. E Deus vai falar para eles, ó, amanhã é sábado. O sábado santo dedicado ao Senhor. E Deus já havia falado desse sábado lá quando ele falou da Páscoa. Ele está lembrando ele de novo, porque ele ainda não deu a lei. Então ele está lembrando, ó, se você, porventura algum de vocês se esqueceu, gostaria de lembrar-vos que amanhã será sábado. Sendo amanhã sábado, vocês devem descansar. O que vocês quiserem assar no forno, assem hoje. O que vocês quiserem cozinhar, cozinhem hoje. E tudo o que sobrar hoje, vocês guardem para a manhã seguinte. Hoje está permitido deixar para a manhã seguinte. Porque amanhã vocês não vão trabalhar. Deus está dizendo assim, ó, eu sei que eu disse que o sustento virá da minha mão e por isso vocês não devem juntar para o dia seguinte. Mas, como amanhã vocês não vão trabalhar e eu estou sustentando vocês, então deixem sobrar. Porque eu vou fazer com que não estrague. Isso aqui, o maná não estragando, é um milagre de Deus.
Porque ele estragou já. A gente viu que ele estraga. Ele não dura mais de um dia. Mas Deus ia fazer um milagre para ele durar mais de um dia. Por isso eles deveriam confiar em Deus. Só que agora o povo sabe que o maná estraga depois de 24 horas. O que requer, então, fé que ele não irá estragar depois de 24 horas. O que o povo faz? O povo obedece? No 7º dia, versículo 27, algumas pessoas saíram para recolher o maná. E o que aconteceu? Não acharam nada. Não confiaram em Deus de novo. De novo, quiseram garantir o seu sustento de acordo com as suas próprias forças. E aí vem a resposta de Deus no verso 28. Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando a gente vai teimar em achar que sabe mais do que Deus? Como conduzir a nossa vida? Como conseguir o nosso sustento? Até quando a gente vai achar que se a gente não fizer, ou que as coisas vão depender sempre do nosso esforço? Até quando a gente vai achar que depende do quanto eu quero, do quanto eu corro? E aí a gente vai lá para Romanos. Não depende de quem quer nem corre. Isso ele falando com relação à eleição. Mas isso serve para tudo. O meu sustento de hoje e de amanhã não depende do quanto eu sou bom, do quanto eu ganho bem. Quantas pessoas já não perderam tudo da noite para o dia? Tem um youtuber que ele não é muito famoso porque no nosso meio, porque ele é mais de esquerda, né? Então ele é mais famoso com a galera de esquerda. E esse cara, ele era casado, tinha um podcast e tudo. E simplesmente, de uma hora para outra, por uma coisa ridícula, porque ele foi num debate com uma outra pessoa de direita, perdeu esse debate, todo mundo viu que ele perdeu esse debate, e por conta desse acontecimento, e ele deixa claro que foi por conta disso, ele perdeu o casamento, perdeu a casa, perdeu o seu canal no YouTube, que era a sua fonte de renda, ele perdeu tudo. Um cara que tinha uma vida ganha, tudo resolvido, por uma coisa besta, perdeu tudo. E aí a gente pensa, o que me impede de perder tudo hoje? Deus, né? O que impede o investidor que tem o seu dinheiro guardado, seja em ações, seja em fundos, seja na poupança, o que impede ele de perder todo o seu dinheiro que com tanto suor ele ajuntou? Eu não vivi isso, mas eu ouvi muito isso do Plano Collor, do que aconteceu com as poupanças, com o dinheiro do povo. Do dia para a noite, o que aconteceu? Os irmãos mais velhos aqui que passaram por isso sabem, né? Todo mundo simplesmente perdeu o seu dinheiro. E teve gente que até hoje não recebeu aquilo que perdeu. O que me garante que eu não vou perder? É Deus que garante. E se eu não tiver fé que Deus garante que eu não vou perder todas as coisas, ou que eu vou manter aqui, se eu não confiar em Deus para me sustentar, eu vou viver sempre assim, sempre com pressa, sempre correndo, sempre inquieto, sempre preocupado com todas as coisas, sempre com medo de que as coisas não dão certo, porque podem não dar certo. Então no verso 29, Deus diz às pessoas, olha, Deus deu a vocês o sábado, por isso, no 6º dia ele lhes dará o alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E só depois o povo então descansa no 7º dia. Embora nós não guardemos o sábado, nós aprendemos que existe aqui uma regra que é para ser observada. O princípio de descanso. Jesus disse que o sábado
não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito para o homem, por causa do homem. Porém, Jesus também disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Como nós então entendemos o sábado? Porque todas as outras leis, nós vemos um eco no Novo Testamento, elas sendo repetidas. O sábado é a única lei que nós não vemos sendo repetida como as outras. Mas o princípio ele é reafirmado tanto por Jesus quanto por seus discípulos. Qual é o princípio? Existe um dia, pelo menos um dia, que vocês devem parar tudo o que vocês estão fazendo para se lembrarem do seu Criador. O certo é que vocês façam isso todos os dias. Mas existe um dia em que vocês têm que se lembrar, de forma especial, do seu Senhor. E no Novo Testamento nós vemos a igreja fazendo isso no domingo. Nós vemos a igreja parando os seus afazeres para se reunirem, para cultuarem a Deus, para entregar o seu culto a Deus, para ceiarem. Então todo domingo a igreja estava lá. O apóstolo Paulo estava lá, os apóstolos Pedro, estava todo domingo lá, ceando, partindo pão, tomando cálice, estando juntos, louvando e adorando a Deus, porque eles entenderam que existe um dia em que eles não precisam fazer nada, não porque eles trabalharam muito bem durante 6 dias, mas porque Deus, que os sustenta durante os 6 dias, também os sustentará durante aquele dia que eles não fizerem nada. Então, indo para o capítulo 17, saindo da região de Sim, indo para a região de Refidim, de novo, eles não vão encontrar água. E de novo, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer de novo? Versículo 2. Êxodo, quem puder ler para mim, lê Êxodo 2 e 3. Capítulo 17, versículos 2 e 3. O povo ainda não aprendeu, tá vendo? Mais uma vez, já é a terceira vez. Pela terceira vez, o povo reclama com Moisés, dizendo que Moisés queria matá-los, dizendo que Moisés tinha levado eles até ali para morrer de sede, dizendo que Moisés era um líder irresponsável. Como ele poderia ter tirado tantas pessoas da terra do Egito para morrer de fome no deserto? E essa discussão ela foi tão grande que Moisés chega a temer pela própria vida. No versículo 4, Moisés vai chamar a Deus, vai clamar a Deus, que ele não sabia mais o que fazer. Ele chega a dizer que daqui a pouco eles iriam apedrejá-lo. Moisés ficou com medo do povo. Então não foi pouca coisa, não foi uma mera discussão. Às vezes a gente lê o texto com muito vós, tu, você, e acho que eles estavam todos ali com luvinha, né? Um chazinho assim, falando: vós nos trouxestes aqui no Egito, que indelicadeza de vossa parte. Não foi assim que eles falaram com Moisés. Eles gritaram com Moisés. Faltava apedrejar Moisés. Moisés ficou com medo de morrer ali. E então o Senhor vai responder para Moisés o seguinte, ele vai dizer, vá diante do povo, leve com vocês alguns dos anciãos, que no caso eram os líderes do povo, e pega o cajado ou o bordão que você usou para ferir o Nilo. Segue em frente, e ali eu vou mostrar para vocês uma rocha. Quando você encontrar essa rocha, bata naquela rocha e você vai ver sair água daquela rocha. E aí eles vão poder beber. Moisés fez o que Deus mandou. Chamou os anciãos, ou os presbíteros, e aí pegou o cajado, foi até Horebe, encontrou a rocha que Deus pediu para encontrar, deu uma cutucada na rocha, bateu na rocha, e da rocha saiu água. Quando Moisés faz isso,
diante de todos os líderes, ele olha e diz: está o Senhor em nosso meio ou não? Moisés, como dizem nos dias de hoje, Moisés mitou para cima deles. Falou: vocês ainda duvidam? Vocês ainda vão se revoltar contra Deus, mesmo depois de tudo isso? Quais eram as chances de uma pedra sair água dentro dela? Ou, se era uma pedra que estava segurando um riacho, então ao ser rachada a água fluiu, quais eram as chances de eu saber exatamente qual pedra era e onde encontrá-la? Existe ainda alguma dúvida de que Deus está no nosso meio? Quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, para todas as vezes que a gente passou por situações que a gente hoje, olhando para trás, nem sabe como a gente passou por isso, mas passamos, será que ainda resta alguma dúvida de que Deus está com a gente? Será que o fato de estarmos aqui hoje já não é prova suficiente de que Deus está no nosso meio? Depois dessa discussão e dessa prova de Moisés, no versículo 9 nós vemos que os amalequitas, versículo 8 aliás, os amalequitas começam a atacar o povo de Israel ali no deserto. E com isso, Moisés pede para Josué escolher alguns homens e ir lutar contra os amalequitas. E então ele, Moisés, estaria no alto do monte, com aquele mesmo bordão que ele fez os seus milagres, e a partir dali ele intercederia pelo povo. Então nós vemos do verso 11 ao 13 que conforme o povo lutava contra os amalequitas, se Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, Israel vencia. Só que se Moisés abaixava a mão, os amalequitas começavam a vencer e o povo começava a recuar. E chegou um momento que as mãos de Moisés cansavam. Quando elas ficaram pesadas, pegaram uma pedra, colocaram Moisés para que eles se sentassem nessa pedra, e Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés. Já que Moisés não conseguia manter os seus braços por muito tempo levantado, afinal, não vamos esquecer, Moisés era idoso já. Arão e Hur estavam lá junto dele, sustentando os braços. E assim todo o povo venceu os amalequitas. E aqui a nossa última reflexão de hoje. Nós vemos Moisés novamente como a figura de um intercessor. Ele é um intercessor do povo, enquanto o povo guerreia. Ele é aquele que, enquanto estende a mão, o povo alcança a vitória. Só que Moisés não é Deus. Moisés não é perfeito. Moisés não é suficiente para servir como um perfeito mediador do povo. Por conta disso, ele não é capaz de sustentar a vitória do povo sozinho. Porque a vitória do povo não vinha da pessoa de Moisés, mas daquele que, por meio de Moisés, atuava no povo. Então nós vemos a insuficiência de Moisés, mesmo ele sendo a figura que era um tipo de intercessor do povo diante de Deus. Tem um comentário bíblico do William MacDonald, que ele diz que, nesse relato, nós vemos 3 coisas. A natureza da carne, em vir lutar contra o Espírito Santo, depois que nós somos regenerados. Então nós vemos na figura dos amalequitas a luta nossa contra a carne. E por que nós vemos essa luta? Porque Deus, se vocês repararem bem no texto, Deus jurou que haveria uma guerra do Senhor contra eles, de geração em geração. Isso se cumpre de forma literal, mas isso também se cumpre na figura da guerra que nós temos, na guerra espiritual que nós vivemos, de geração em geração. Terceira coisa é que a natureza carnal sempre estará presente na vida do cristão, não dominando o cristão, mas guerreando contra o cristão. E a única forma de nós vencermos
É através do poder de Deus. É através da intercessão de Deus. É através da mão de Deus. A única forma de vencermos essa guerra é se Deus mantiver as suas mãos estendidas, os seus braços estendidos sobre nós. E para terminar, então, 4 aplicações com base no texto que a gente viu hoje. Primeiro, quando Deus nos leva ao deserto, qual é a nossa atitude diante do deserto? O deserto não é um lugar para a gente sentar num puff, relaxar, tomar uma coca gelada, abrir aquela cadeira de praia, se espreguiçar, se bronzear. O deserto não é para isso. O deserto não é uma praia, o deserto não é um bosque, o deserto não é um resort. O deserto é um deserto. É lugar de fome, lugar de seca, lugar de desconforto. E como eu ajo em meio a isso? Eu fico indignado porque eu estou no deserto? Ou será que eu entendo os desertos que Deus impõe na minha vida? Jesus foi ao deserto. E note, se vocês forem ler o texto lá, Jesus ele foi levado ao deserto. Não é que ele foi levado ao deserto. E quem que levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Espera aí, Deus vai me levar para o deserto? Vai. Mas Deus não me faz caminhar em verdes pastos, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará? Faz também. Mas o mesmo Deus que te leva em verdes pastos e não te deixa faltar, também te leva para o deserto. E lá no deserto Ele não te deixa faltar. O problema é qual é a minha relação com o deserto. Eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus? Confio que eu vou atravessar o deserto, sendo sustentado por Deus? Segunda coisa é que, às vezes, Deus vai te conceder alguma coisa justamente para provar a sua fé. Quando Ele concede água ao povo, Ele também diz que Ele testaria a fé do povo. Quando Ele concede o maná ao povo, Ele diz que Ele vai testar a fé do povo. E como é que Ele testa a fé do povo? Fazendo, vocês não vão pegar mais do que eu mandei pegar. Agora vocês podem pegar o dobro. Às vezes, Deus atende algumas orações ou algumas necessidades para testar a sua fé. Não que Ele não saiba, mas para Ele tratar a sua fé. Porque às vezes, quando você recebe algo que você deseja tanto, qual a primeira coisa que você faz? Dá uma folguinha com o empenho que você tinha com as coisas de Deus, você dá uma folga. Agora, Deus me deu o que eu precisava. Então, se eu ia, 2 vezes na semana na igreja, agora eu vou 1. Se eu ia de manhã e à noite, agora eu vou de manhã, ou agora eu vou à noite. Se eu lia a Bíblia todo dia, agora eu leio, um dia sim, um dia não. Se antes eu orava 15 minutos, 3 vezes por dia, meia hora, hoje eu oro quando eu lembro que eu já tenho o que eu pedi. Então, às vezes, Deus nos dá as coisas para provar a nossa fé. Para a gente ver se a gente está atrás de Deus ou daquilo que Deus tem para nos dar. Terceira coisa é que o comportamento de Israel no deserto é o mesmo de todos os que tentam seguir Deus sem terem sido transformados pelo Espírito Santo. Não é possível que a gente tenha confiança em Deus, que a gente tenha fé em Deus, que a gente obedeça a Deus, se nós não formos regenerados, salvos, transformados pelo Espírito Santo. Aquela figura daquele texto tão famoso de Paulo, quando ele diz, o bem que eu quero fazer e não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo não está falando da vida do cristão. Porque se você é cristão e só faz o mal que você não quer fazer, você me desculpa, né? Que cristianismo é esse? Tem aquele mesmo que show da Xuxa é esse? Que cristianismo é esse? Que você só faz o mal que você não quer? Que você só peca? Que cristão é você? Aquilo, Paulo está falando da pessoa que conhece a lei de Deus, mas que não tem o Espírito Santo. Ele está falando, talvez, dele como fariseu, conhecedor da lei, alguém que sabe o que devia fazer, mas que não conseguia, porque ainda era pecador.
porque ainda não tinha sido regenerado, porque ainda não tinha sido salvo, porque ainda não tinha lhe sido concedido a graça de não ser escravo do pecado. Só é possível se libertar da escravidão do pecado se nós formos morada do Espírito Santo. E o último ponto é que se nós não estivermos debaixo da aliança de Deus, jamais poderemos resistir ao deserto ou à carne. A única forma de nós permanecermos fiéis é com a ajuda do Espírito Santo. Não existe possibilidade, não existe margem para sucesso na vida espiritual se nós estivermos mortos espiritualmente. Então a gente precisa, sempre, urgentemente, a cada dia, do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Porque é o que Paulo vai dizer. Se encham do Espírito, transbordem do Espírito. E ele vai completar dizendo, porque se vocês fizerem isso, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. O único jeito de resistir aos desejos da carne é se enchendo do Espírito, é orando, é jejuando, é lendo as Escrituras. Quantos de nós jejua hoje? Quantos de nós oramos com regularidade hoje? Quantos de nós lemos as Escrituras hoje? E a gente ainda quer ser cristão, forte, a gente quer ser maduro, a gente quer não pecar, mas a gente não se alimenta. Que pessoa que quer ter o shape e não pratica academia? Onde já viu isso? A pessoa quer emagrecer, mas não faz nada, continua sentado, não pratica nenhum tipo de exercício. A pessoa quer ganhar recursos, ganhar dinheiro e não trabalha. Como é que funciona isso? Espiritualmente, da mesma forma. Precisamos nos encher do Espírito Santo, senão jamais poderemos vencer o pecado. Amém? Vamos